fato, eu fui aluno de um guerrilheiro. Lá na USP, ser aluno de um ex-guerrilheiro. E ele uma vez me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse assim, cara, eu fui preso e fiquei na cela na época quando a gente estava fazendo a militância. Naquela época, me convidaram para eu participar e fazer a organização junto com aqueles criminosos que estavam presos ali, para nós organizarmos e tentarmos trazer eles para a revolução. E eu dei a seguinte resposta: não vou fazer isso, porque vai ser muito mais fácil nós virarmos bandidos do que eles virarem revolucionários, porque eles não têm consciência. E o pior, depois que eles aprenderem, eles podem criar sistemas para tomar conta do Brasil. E se eles contaminarem a esquerda, esse sistema vai se espalhar para o Brasil inteiro. E hoje? Sim. Isso ele me falou em 2005. Então, mas, por exemplo, o PCC, ele cuida, ele faz... Ele paga a faculdade. Sim, forma advogado. Forma advogado. É isso aí. Ele cuida da turma. Ele vai formando e vai tomando conta. Olha, mas aí a gente perigoso vê, isso aí. O nosso sistema permite isso. Nós temos um sistema político cuja relação de peso e contrapeso entre os poderes é totalmente destruída pela forma como foi estruturado, pela forma como é colocado. Por exemplo, você não pode ter um Supremo Tribunal Federal que seja Corte Constitucional e Corte Recursal. Não pode ser o último recurso. Tem que ser apenas constitucional. Quando você faz isso e coloca um penduricalho tolo, que é o foro privilegiado, o que você faz? Você está dando para o Supremo uma capacidade de estar negociando com todo mundo. E é o que fez, mas aí o Supremo é criminoso? Não, ele está usando as regras que ele tem. Qualquer um faria isso com essas regras, você tem que mudar. E tanto que quando a gente começou a defender a tese da Constituinte, eu peguei um trabalho de dissertação de mestrado de como convocar isso, que foi feito por um jurista chamado Armênio dos Santos, que foi secretário da Habitação do Rio Grande do Sul. Como que a gente pode convocar uma Constituinte? Então ele defendeu no mestrado dele essa convocação. Como que seria possível fazer isso sem ter rupturas? E como que poderia ser reorganizado. Mas é o nosso sistema é podre, ele não presta. Esse sistema que está aí é o que há de pior que poderia ser. Que é essa Constituição aí do... Como é que ele chamava, o nosso querido... Ulisses Guimarães. Povo brasileiro! Pois esses caras tinham um discurso bonito. Essa Constituição é uma porcaria, com todo respeito. Ela tem elementos do Estado Democrático de Direito, então, mas o sistema que ela criou não presta. Mas ela foi uma Constituição feita depois da ditadura. Era uma comemoração. Era uma democracia. Era uma festa. Tinha show. Posso fazer um comentário? Aí tem muito direito. Posso fazer um comentário sobre isso? Ela veio a reboque de um período que foi um estado de exceção. Alguns falam que é ditadura. Teve um momento de ditadura, sim. E teve um momento de muita violência. Isso ninguém pode descaracterizar. Mas ele foi... quando as pessoas falam do período de 64, foi como se 200 anjos tivessem caído do céu com uma ideia clara na cabeça de que vão sacanear com o Brasil inteiro. E não foi isso. Os milicos, está falando? E não foi isso. Foi um conjunto de elementos que foi se juntando até que chegou um momento que, quando você vê como começou o golpe de 64, e foi golpe mesmo, não adianta dizer que não, todo mundo imagina, não, os militares estavam articulados. Não foi isso não. Os militares foram pegos de surpresa quando o general Mourão, o Mourão da época, ele simplesmente aloprou, porque ele viu uma reunião do João Goulart com os sargentos rompendo a hierarquia e disciplina. Aí ele pegou, foi dormir, a história conta assim. Ele foi dormir, acordou durante a madrugada, colocou o uniforme, a esposa perguntou, por que onde você vai? Vou derrubar o Jango, porque agora não tem mais jeito. Aí ele era general de divisão, ele não era nem general de exército. Quando ele chegou para falar o que ele tinha feito, simplesmente o Costa e Silva, que era o general mais antigo do exército, ou você se vai, ou então você está na compulsória, já fez o que tinha que fazer. Aí eles foram atrás de como dar continuidade e restaurar a democracia. Aí vieram as reações e eles foram aumentando. Então, mas quem reconstruiu a democratização foram os próprios militares, a partir do Geisel. Sim, então, mas ali... Ou ia ser uma ditadura de esquerda ou de direita, naquele período. Naquele período, basicamente, era isso. Ou ia ser ditadura de todo jeito, né? Tanto que os militares dizem assim, nós almoçamos eles para não sermos jantados depois. Porque eles iam ser jantados, isso estava muito claro. E ali foi muita confusão, eles tentaram verificar, tanto que eles foram na Escola Superior de Guerra para buscar um modelo de democracia, porque a ESG, que é a Escola Superior de Guerra, ela estava desenvolvendo uma doutrina de desenvolvimento e segurança que tinha como pilar a democracia. Eles convidaram o Huntington para vir aqui no Brasil, já na década de 60, para dizer como que ia ser redemocratizado o país. Mas foi enrijecendo. Quando chega com o Geisel, agora não dá mais. A gente tem que fazer a transição, ou seja,
redemocratização lenta, gradual e segura, porque a gente tem que controlar a extrema-direita e temos que controlar a extrema-esquerda. Por isso que a redemocratização foi feita pelos militares. Só para fazer não vou fazer uma propaganda, claro, mas eu vou ministrar um curso sobre o pensamento militar brasileiro, exatamente, o que é o pensamento militar brasileiro, o que é essa tese do poder moderador, qual é a história de construção do Exército, como que eles participaram de 64, onde foram os erros e acertos da perspectiva estratégica. E qual é a relação civil e militar de hoje. Para entender, afinal de contas, a confusão que o pessoal faz quando traz o artigo 142.